amigo vascaíno, uma boa tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Noticiário esportivo aí do Vasco que está, olha, repleto de notícias. E a gente tem uma reviravolta aí muito grande aí com relação a essa viagem do Marcelo Santana. Foi vazado aí os nomes que o Marcelo Santana está negociando, ou estão, no plural, negociando lá em Portugal, alguns jogadores que chamam muito a atenção, né? Não só em Portugal, mas toda a Europa, chama muito a atenção. Vamos ver se vai dar tempo aí do Vasco da Gama fazer essas negociações. Já para ter pego o avião, ter ido embora. Paralelamente a isso, o Pedrinho cuida de negociações aqui no Brasil também. E, claro, a gente vai falar muito aí sobre o clássico entre Vasco da Gama e Flamengo e saída de jogadores aí. Perfeito? Vamos lá. O seguinte, peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Não deixe de se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, vamos começar aqui falando sobre o clássico entre Vasco da Gama e Flamengo, porque para o Vasco é uma decisão. O Vasco precisa vencer esse jogo de qualquer jeito para ter condições de ir para as semifinais do campeonato estadual. Porque caso o Vasco não venha vencer, o Vasco vai precisar, na última rodada, mesmo vencendo o Botafogo, de uma combinação aí de resultados. Seguinte, a gente teve novidades hoje aí, porque o Carille vai fazer modificações na equipe que vai enfrentar o Flamengo às 21h30 no sábado, certo? E as duas mudanças já confirmadas aí, é o retorno do Paulinho no time titular e do Felipe Coutinho, que treinou normalmente aí no dia de hoje. Perfeito? A gente também vai ter possivelmente novidades aí no banco de reservas. Por quê? A gente vai ganhar aí a possibilidade de ter dois zagueiros aí, perfeito? Que é o nosso bravo Maurício Lemos, tá? O Maurício Lemos e também o Capasso podem ser relacionados para essa partida. É bom ressaltar que o Carille também testou o Lucas Freitas no lugar do Lucas Oliveira, hoje no time titular. Perfeito? A gente também tem novidades oriundas do departamento médico do Vasco da Gama, porque o Vasco está ganhando dois reforços aí agora para o mês de março, e se trata do jogador Estrela e também do atleta Adson. Os dois jogadores estão em fase final de preparação, perfeito? Os dois jogadores ali estão fazendo fortalecimento muscular para voltarem a ser relacionados aí pelo treinador Carille, perfeito? Pois bem, falando aqui sobre a situação de jogador deixando o Vasco da Gama, hein? Cara, essa situação do João Vitor tá pegando fogo aí, porque o João Vitor tá forçando uma barra, pediu para poder deixar o Vasco da Gama, quer respirar novos ares, e o Cruzeiro simplesmente aí está firme e forte para levá-lo para Belo Horizonte. Hoje, quem segura o atleta é o Pedrinho. Eu, se eu fosse o Pedrinho, liberaria esse jogador, perfeito? A princípio, é sem troca, tá?
nosso João Vitor iria para o Cruzeiro, certo? O Vasco passaria, transferiria a dívida que tem com o Benfica e ficaria livre aí de um salário de R$ 910 mil. O salário do João Vitor, que é o terceiro salário mais caro do plantel vascaíno. Fica atrás ali do Paê e do Coutinho, perfeito? Pois bem, agora a gente fala aqui também sobre essa situação de Ryan, porque hoje houve uma consulta aí do Barcelona da Espanha aí pelo jovem Ryan, um jogador que, embora não tenha desabrochado aqui no Vasco da Gama, é um jogador que tem muito mercado fora do país, porque é titular de seleção sub-20 brasileira, certo? Então, o Ryan aí com mais um interesse gigante da Europa aí, que é o Barcelona. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação de reforços com responsabilidade. Vamos lá. O Vasco está dividindo as suas ações aí em duas vertentes. O Pedrinho ficou no Brasil, está simplesmente aí negociando com alguns atletas no território doméstico, e o Marcelo Santana viajou para a Europa para poder trazer reforços. Vamos explicar essa situação do Pedrinho, tá? Primeiro aqui dos reforços no Brasil. Olha só, hoje na parte da manhã eu falei sobre o Davidson. O Davidson pediu para ser transferido para o Vasco da Gama. É uma negociação aí que está nas mãos do Vasco da Gama. É uma negociação que está nas mãos do Vasco. Isto porque o Davidson, meus amigos, hoje, inclusive, ele postou uma foto aí, fazendo o símbolo da Força Jovem, né? Vai perder espaço lá no Atlético, diante de atacantes que o Atlético contratou lá. E ele falou que aguarda a resposta. Ontem ele deu uma entrevista depois do jogo, né? A vitória do Atlético sobre o Plata, clube lá da 3-0. E ele falou que aguarda aí e agradeceu aí as ofertas que ele tem recebido. Pois bem, e aí tem a situação também do jogador Fabinho, isso mesmo, do atleta Fabinho. Isto porque o Fabinho, gente, tá? É um jogador do América Mineiro. Não estou entendendo porque que o Vasco quer esse jogador. Esse jogador aí está machucado, está contundido. O Vasco fez uma oferta hoje de US$ 1 milhão por esse jogador. O jogador está machucado, contundido, jogador de 25 anos aí de idade. Pois bem, e o Marcelo Santana foi para a Europa. E o que a gente imaginava? Que ele fosse atrás do, do Bravo, Lloyd, desses jogadores aí. Aí vazou hoje uma suposta listagem aí de nomes que o scout do Vasco da Gama passou para ele. Entre esses nomes aí está o Franco Sérgio, o Gianluca Prestiani, o Balbuena, o Garré e o Pedro. Par da noite, eu vou falar mais sobre esses jogadores na nossa live. E são jogadores bons, a começar aí pelo Franco Sérgio, argentino aí, que a gente conhece muito bem, teve passagens lá pelo Benfica, né? Teve passagem pelo Rosário Central, e o seguinte, o jogador não está bem lá no Celta de Vigo, né? E o Vasco está tentando a contratação definitiva do Franco Sérgio, certo? Jogador aí que é ponta esquerda, certo? Bom jogador, não é mau jogador, não. Outro jogador que impressionou foi a situação do Gianluca Prestiani, jogador do Benfica, certo? Jogador do Benfica, jogador que também é de seleção sub-20 aí da Argentina, certo? O Vasco solicitou ao Benfica aí uma situação por empréstimo, tá vendo a possibilidade de empréstimo desse jogador que é muito valorizado. Negociação é difícil, né? Mas o Vasco tenta aí o empréstimo dessa joia aí da Argentina.
Situação também do Balbuena, como vocês sabem, o Vasco tenta amarrar um jogador com um pré-contrato, virou prioridade, porque o João Vitor pediu para sair, não tem mais clima para ele continuar. O João Vitor dificilmente vai ficar no Vasco na segunda janela. Tem até uma proposta aí também do Dinamo Moscou, poderia até ser colocado nessa negociação aí com o Balbuena, e o Garré, né? O Garré, que hoje é o presidente lá do Samira Sorotov, simplesmente confirmou que o Garré é, tem ali propostas, né, de outros clubes também, mas falou que o negócio com o Vasco está muito bem avançado, está faltando aquelas partes burocráticas que a gente já falou para vocês, né? Essa negociação está muito madura para poder acontecer. Chamou muita atenção também a situação do jogador chamado Pedro Henrique, né? Um jogador aí que a gente conhece muito bem do Zenit, de seleção sub-20 brasileira, que foi simplesmente também colocado nessa listagem. Na parte da noite, eu vou falar mais sobre esses nomes aí. Eu espero que o Marcelo Santana não volte para o Brasil com as mãos vazias, porque se ele voltar com as mãos vazias, vai ser sacramentada a demissão dele com toda a certeza aqui no Gigante da Colina. Ele não vai ter mais clima. É a última oportunidade que ele está tendo de mostrar serviço. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu.